estar com vocês aqui, meus irmãos e irmãs. Eu vou fazer a leitura da palavra de hoje, que está em Mateus capítulo 28, do 16 até o 20. Nós vamos pregar 30 minutos. Tem mais louvor depois? Marcena e banda, tem mais louvor depois? Então 30 minutos depois, deixa o louvor no jeito que a gente vai cantar e vai orar, amém? Veja na sua Bíblia, não sei se dá para projetar aqui a leitura, senão você acompanha aí na sua Bíblia. Diz assim o texto: Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Feche os seus olhos por um momento. Pai de amor e graça, de misericórdia, nós chegamos aqui por causa do Teu Filho Jesus. Nós cantamos para Ele, nós oramos para Ele, nós pregamos sobre Ele, e nós agora suplicamos a Ti, que venha trazer clareza ao nosso coração, certeza ao nosso coração, para que esta conferência nos marque, não somente do ponto de vista teórico, pelo encontro com os irmãos, pela comunhão, mas do ponto de vista prático. A gente vai sair daqui e a gente vai fazer a diferença em nossa casa, em nosso trabalho, na faculdade onde estudamos, ou mesmo em lugares distantes. Eu peço em nome de Jesus, amém, amém. Pode se assentar, meu irmão, minha irmã. Uma alegria estar aqui com vocês, nesta igreja abençoada de Santo Amaro. Pastor Fabiano, Deus abençoe grandemente. Pastor Cícero também, nessa grande convenção paulistana, que Deus esteja abençoando. Nós estamos transmitindo pela TV Viva a Promessa. Olha, tem gente assistindo aí pela TV? Cadê o pastor Felipe? O pastor Felipe está lá atrás, né? Tem gente aí acompanhando no canal promessistas.org. Então você vai deixar um recado aqui para o nosso staff, tá bom? O pessoal que está aqui acompanhando vocês, deixa lá o seu comentário, a igreja, a cidade de onde você está nos acompanhando. Envia o link para outras pessoas também, para esse momento de reflexão, também ao final, para o momento de louvor e de oração. Se você precisa de oração, você pode colocar aqui também no chat, tá bom? Coloque o seu pedido de oração, que ao final estaremos orando por você. Meus irmãos, é muito bom estar aqui nessa conferência. O ano passado nós estivemos aqui também, e agora a gente está novamente aqui, conferência 2023. É uma alegria. Eu sei que Deus tem usado aqui os palestrantes desde as 15 horas e 30 aproximadamente, os louvores. E que Deus nos abençoe também neste momento de reflexão, louvor final, oração, e que sua vida seja muitíssimo abençoada neste dia. E amanhã tem mais, amém? Tem mais amanhã, não é isso? Amanhã tem mais. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Adelmilson, sirvo a Jesus na igreja, nesse tempo, na liderança da igreja, 2020 até 2023, e sou casado com a Angélica há 21 anos. E nós temos um filho de 18 anos, que é o Pedro Guilherme, e a Ana Clara, que tem 9 anos, tem uma mocinha e um mocinho, tá? Estávamos residindo em São Paulo, residimos aqui durante 20 anos, e nos mudamos para Cosmópolis agora, em janeiro, onde estamos residindo. Nós temos uma sede lá em Cosmópolis, onde funciona a TV, mas também funciona o escritório da América do Sul da igreja, e a igreja entendeu que nós deveríamos passar um tempo lá, 2023, e nós estamos lá, pela graça e pela misericórdia de Deus. Orem sempre por nós, tá bom? Todas as vezes que vocês se lembrarem, amém? Vocês vão orar por mim, tá bom? Quando vocês lembrarem de Sansão, vocês vão orar por mim, tá bom? Porque a força estava no cabelo, tá bom? Oh, meu pai, não deu certo essa aí, viu? Olha aí, gente. Ore por mim, pela Angélica, pelo Pedrinho, pela Aninha, para que a gente continue firme nos caminhos do Senhor, fazendo a missão do Senhor, levando o Evangelho de Jesus a muitas outras pessoas. Bom, eu vou pregar 30 minutos então, prepare aí, a gente ora no final.
eu gostaria de apresentar para vocês essa porção das Escrituras Sagradas. E nessa porção da Bíblia, nós recebemos as últimas instruções de Jesus para a igreja. E nessas últimas instruções, os discípulos de Jesus estavam vivendo um tempo muito difícil. Eles estavam vivendo justamente o tempo em que Jesus foi crucificado e havia a esperança da ressurreição. Então, se nós voltássemos um pouquinho em Mateus, por exemplo, Mateus 27, 50, é a crucificação de Jesus, é a morte de Jesus, né? Jesus entrega o seu espírito ao Pai. Então, no 27, 50, os discípulos entram em desespero. Quando chega no 28, do 1 ao 10, Jesus ressuscita, mas eles não tiveram encontro ainda com Jesus. Quando a gente chega no 28, do 11 ao 15, o texto vai dizer que os principais soldados que guardavam o túmulo, eles foram subornados para mentirem, para contarem falsas notícias da ressurreição de Jesus, que o corpo de Jesus foi, na verdade, roubado, e não houve o milagre da ressurreição, e não houve a ressurreição de Jesus. Então os discípulos ouvem essas notícias falsas, e eles então estão aguardando entre a promessa da ressurreição de Jesus. Eles estão nesta promessa. Quando Jesus é sepultado, eles ficam nesta promessa. As falsas notícias que estão gerando confusão no coração de muita gente em Jerusalém e também dos discípulos. E os discípulos estão naquele momento final, entre esses dois pontos: a promessa da ressurreição e o encontro com Jesus. Então eles têm no capítulo 28, nós temos, a partir do verso 5, 6 e 7, nós temos o anjo informando aos discípulos que Jesus havia ressuscitado. Ele está informando as mulheres. Se você checar na sua Bíblia, vai dizer assim: olha, o anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Então o anjo diz às mulheres que os discípulos precisavam ir para Galileia. Quando chega no verso 10, então Jesus lhes disse, o próprio Jesus aparece e diz: não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia, e lá eu vou vê-los. Então Jesus aparece para as irmãs, para as mulheres, e diz para que os discípulos vão para a Galileia, que eles cheguem a Galileia, que lá tinha um encontro marcado. Veja agora o verso 16. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus tinha indicado. O verso 16, ele começa dizendo que os discípulos estão agora nessa última esperança da ressurreição de Jesus. E Jesus de fato aparece para eles na Galileia. E qual é a mensagem que Jesus tem? Quando a gente olha a palavrinha que aparece aqui, vão para o lugar designado, há uma palavrinha aqui que ela dá a ideia que há um propósito, há um encontro marcado. Há uma palavrinha que não é somente um lugar casual, não é um encontro casual, há um encontro com um propósito. E qual é o propósito de Jesus de se encontrar com esses discípulos na Galileia? Jesus tem o propósito de dar as últimas instruções para os seus discípulos. Depois das últimas instruções, conforme Atos capítulo 1, Jesus vai ser ascenso aos céus, Jesus vai chegar ao trono de Deus. Então, as últimas palavras de Jesus, e essas últimas palavras de Jesus, ele fundamenta a missão. Está no capítulo 28, 18, 19 ao 20, que nós chamamos de a grande comissão.
Então as últimas instruções que Jesus tem para os seus discípulos são as palavras que alicerçam a vida da igreja, que alicerçam a missão da igreja, que alicerçam a vida e a missão dos discípulos de Jesus. E é esse alicerce, meus irmãos e irmãs, que nos trouxe aqui. É esse alicerce que trouxe você aqui nesta noite, amém? Mas é esse alicerce também que trouxe os missionários dos Estados Unidos no começo do século XIX, por exemplo. Missionários que saíram de universidades nos Estados Unidos, jovens, mulheres e homens que saíram das universidades dos Estados Unidos, das igrejas dos Estados Unidos, e vieram pregar o evangelho aqui no Brasil. É esse alicerce da grande comissão que tem feito com que missionários brasileiros avance depois do Oceano Atlântico para pregar na África e na Ásia. É esse alicerce, e nós voltamos sempre a esse alicerce, porque aqui está o fundamento da missão, aqui está o cerne da missão. Por isso nós estamos aqui nesta noite, para falar da missão da igreja, o discipulado como face, como rosto, como aspecto visível da missão da igreja. E eu gostaria então de definir para vocês aquilo que eu entendo ser o discipulado cristão. O discipulado, segundo Jesus, implica num compromisso pessoal em seguir os seus ensinamentos, confiar em sua autoridade, imitar seu caráter por meio da obediência e crescer espiritualmente por meio de um relacionamento íntimo com Ele. Quando você confia na autoridade de Jesus, você obedece a Jesus, você tem segurança que você não está sozinho neste mundo. Só em nível de informação, a palavra cristão na Bíblia, ela aparece 3 vezes, somente 3 vezes, 2 em Atos dos Apóstolos e 1 na primeira carta de Pedro. Agora é incrível que a palavra discípulos, ou discípulo, ela aparece 269 vezes no Novo Testamento. A impressão que nós temos, irmãos e irmãs, que os primeiros crentes, eles acreditavam que para ser cristão, teria que seguir a Jesus, obedecer a Jesus e confiar em Jesus. Não havia cristão sem ser discípulo de Jesus. Portanto, se tem uma definição apropriada para a igreja é a comunidade dos discípulos de Jesus. Igreja é a comunidade daqueles que seguem a Jesus. Essa é a expressão mais visível da missão da igreja, discípulos seguindo a Jesus. Tem um pastor americano chamado Francis Chan. Ele diz em um livro dele sobre o discipulado, multiplique. Ele vai dizer o seguinte: quando nós lemos o Novo Testamento, não surpreendemos o fato dos seguidores de Jesus estarem focados em fazer discípulos. Isso faz sentido à luz da grande comissão. Quando a gente lê a Bíblia, quando você lê a Bíblia, você não se surpreende na Bíblia que para ser discípulo, para ser seguidor de Jesus, você precisa estar de acordo com os ensinos de Jesus, seguindo Jesus, caminhando com Jesus. Agora a surpresa, segundo ele, é quando a gente olha para a igreja de hoje. E ele indaga: por que é que vemos tão poucos discípulos na igreja atual? Porque nós temos poucas pessoas seguindo, obedecendo e confiando em Jesus nas igrejas atuais. Uns 2 anos atrás, eu estive em Manaus e eu peguei um Uber para ir para uma programação da igreja. E logo no começo, a gente chega com um jeito de pastor e o sujeito começa a fazer perguntas para saber quem a gente é. E assim, nos primeiros 5 minutos, ele descobriu que eu era pastor. E aí, de repente, ele olhou para mim e disse: pastor, eu tenho uma pergunta para fazer para você. Por que será que o Brasil tem tantos evangélicos, e a situação não muda? Por que as coisas não mudam? Por que as coisas continuam como estão? Porque nós temos tantos crentes, o Brasil deve ser uma nação evangélica daqui a pouco, porque as coisas não mudam. Meus irmãos e irmãs, aquela pergunta mexeu profundamente comigo. Eu já tinha ouvido essa pergunta outras vezes, mas aquele dia, uma pessoa dirigindo ali o carro dele: pastor, porque as coisas não mudam?
Alguma coisa, irmãos e irmãs, alguma coisa está errada com a igreja de hoje. Alguma coisa está errada. Nós formamos muitos frequentadores, mas poucos discípulos e discípulas de Jesus. Alguma coisa está errada. Formamos muitos fãs, chamamos muitos fãs, mas tem poucos discípulos de Jesus. Alguma coisa está errada, e a convenção paulistana te chamou aqui, porque ela gostaria que você saísse daqui com uma ideia diferente daquilo que Deus te chamou para fazer. É impossível nós chegarmos aqui hoje à tarde, à noite, amanhã, e a gente volta para casa e continua como a gente está. Não, irmãos, você foi chamado aqui para uma grande obra. Eu pergunto a você, Deus te chamou para quê? Para que Deus te chamou? Deus te chamou para quê? Meu irmão, minha irmã, onde você está gastando a sua vida? Onde você gasta a sua vida? Onde você gasta os minutos, as horas do seu dia? Meus irmãos, minhas irmãs, onde você está desenvolvendo os seus dons? Onde você está dedicando o seu tempo? Onde você está engajado? Quando Jesus convida as pessoas para segui-lo, Ele exige uma decisão imediata, irmãos. Quando Jesus chama os seus discípulos, vocês viram com o pastor Costa hoje à tarde, Ele exige uma decisão pessoal. Tem que tomar decisão, tem que dar um passo. Por isso a gente tem que sair daqui. Cadê o pastor Cício? Essa luz está ofuscando isso aqui, está igual a transfiguração, hein? Ó, o pastor Cício está ali. O pastor Cício está ali. Nós temos que sair daqui, pastor Cício, com o coração em fogo, irmãos, com o coração incendiado pelo poder do Espírito. Meninas e meninos têm que sair daqui cheios do Espírito de Deus, cheios de entusiasmo para pregar o Evangelho. É o segundo ano da nossa conferência. Nós temos que fazer a diferença. Quando Jesus, em Mateus 4,19, Ele chama os seus primeiros discípulos, Ele vai chamar especialmente Pedro e André. Ele vai dizer assim, ó: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Ele faz um convite. Na sequência, Tiago e João também são chamados. Capítulo 4, versículo 21 de Mateus. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou. E o que eles fizeram? Jesus chama, e o que eles fazem? Na sequência, veja o verso 2, olha. O verso 20, olha. No mesmo instante, Pedro e André, no mesmo instante eles deixaram as suas redes e o seguiram. E João, Tiago e João, verso 22, e eles deixaram imediatamente o seu pai e o barco e o seguiram. Porque quando Jesus nos chama, Ele espera uma decisão, Ele espera um passo, Ele espera você tomar uma decisão. Meus irmãos e irmãs, seguir a Jesus não é somente a face da missão, é o mais fascinante projeto de vida. Requer decisão pessoal, amém, irmãos? Requer entrega, requer entendimento. O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Em Mateus capítulo 16, versículo 24, Jesus vai dizer: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Alguns historiadores vão dizer que esse verso, ele está relacionado com a situação das pessoas que eram crucificadas em Jerusalém ou no entorno de Jerusalém. Alguns historiadores vão dizer que as florestas em torno das estradas de Jerusalém foram devastadas. Por que elas foram devastadas? De tantas árvores que foram extraídas para confeccionar cruzes. Porque as pessoas eram crucificadas todos os dias, todas as semanas, todos os meses. E quando num vilarejo se via uma pessoa com a haste horizontal da cruz passando, as pessoas sabiam que era uma ida sem volta. Elas sabiam que era uma passagem só de ida, não tinha volta.
E Jesus está dizendo assim para você e para mim nesta noite, assim como ele disse para os seus discípulos lá em Mateus 16, 24: quem quer seguir-me precisa tomar a cruz e caminhar para uma ida sem volta. Não há retorno para quem caminha em torno de Jesus, atrás de Jesus. É preciso caminhar para a morte. A gente vai dizer que a missão é querigmática, é proclamadora, mas ela é martiríaca também. Ela é de martírio, ela é de testemunho, de gente que sofre por causa dele. Aleluia, aleluia. Irmãos e irmãs, é necessário tomar a cruz e seguir a Jesus. Nesta noite você está sendo convidado a ter uma passagem só de ida. Só de ida. A sua passagem é só de ida. A minha passagem é só de ida. E gente que comprou passagem só de ida. Não se preocupa com as coisas dessa vida. Não se entrete com as coisas dessa vida. Não está atrás das coisas desta vida. Já morreu com ele. Aleluia. 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 Você é convidado a morrer por Jesus, a caminhar atrás de Jesus. É uma ida sem volta. É uma passagem de ida. Aleluia. Aleluia. Jesus vai dizer, nessa passagem de ida eu vou deixar 3 certezas com vocês. 3 certezas com vocês. Jesus disse que nós temos 3 certezas. A primeira está em 28:18. Crer em sua autoridade. Foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Jesus disse: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Nesta caminhada do discipulado, que é a face, é a expressa imagem da missão de Jesus, é o cerne da missão de Jesus, você precisa ter a certeza que a autoridade de Jesus está com a igreja. Amém, irmãos? A autoridade de Jesus está com a igreja. A autoridade deste mundo não está com os poderosos, irmãos. Não está com os presidentes, não está com os imperadores, não está com os grandes homens deste mundo. Jesus diz: toda autoridade me foi dada, toda autoridade me foi dada. E se toda autoridade foi dada a Jesus, não sobrou autoridade para Satanás, não sobrou autoridade para os homens, porque toda autoridade foi dada ao Senhor da igreja, Cristo Jesus. Aleluia. Não temas, amém? Temas. Toda autoridade foi dada à igreja do Senhor Jesus. Paulo vai falar em Colossenses capítulo 2:15: e tendo despojados os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz do Calvário. Aleluia. Todos os poderes foram despojados na cruz do Calvário. Em Apocalipse, João vai dizer: eu sou aquele que vive, eu estive morto, mas agora estou vivo, para todo sempre. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Aleluia. Aleluia. Para Pedro, Jesus diz: eu lhe digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificareis a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos e irmãs, toda a suprema grandeza do poder de Cristo Jesus está à disposição da igreja dele nessa noite. Todo o poder está à disposição da igreja. É isso que Paulo vai dizer em Efésios 1:19: a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo,
de toda autoridade, de todo poder, de todo domínio e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na era que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus. Toda autoridade está debaixo dos pés de Jesus. Diga comigo assim: toda. Mais alto: toda autoridade foi dada a Jesus. Aleluia. Não sobrou nada para ninguém. Não se preocupe com o que tem lá no parlamento, não, irmãos. Não se preocupe com o Supremo Tribunal Federal. Não se preocupe com Casa Branca, com Pentágono. Todo o poder foi dado a Cristo Jesus. Toda a autoridade foi dada a Cristo Jesus. Jesus disse: vocês vão caminhar, vocês vão ser meus discípulos, vocês vão ser a cara visível do que eu quero neste mundo. Mas vocês precisam ter 3 certezas. A primeira: a autoridade de Jesus está com a gente. Amém, irmãos? A segunda: o ensino de Jesus está com a gente. O evangelho, as boas notícias de Jesus estão conosco. Está no verso 19: portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. A segunda certeza é que nós existimos o nosso chamado é para discipular pessoas, para ensinar pessoas. A ideia principal aqui é fazer discípulo mediante o batismo e o ensino. Um outro ponto importante é fazer discípulo de todas as nações. Ao mesmo tempo que a gente prega aqui em São Paulo, a mensagem precisa ser pregada do outro lado do oceano também. Então a mensagem é simultânea, a missão é simultânea. Ela acontece aqui e acontece do outro lado do mundo. O pastor Ronaldo Lidório, ele afirma que é injustificável termos milhares de igrejas no Brasil e no mundo. Existem algumas estatísticas que falam em 7 milhões de igrejas no mundo, igrejas cristãs no mundo. E aí Lidório diz: é injustificável que nós tenhamos tantas igrejas e 6 mil povos na terra nunca ouviram o evangelho uma única vez. É injustificável, segundo o pastor Ronaldo Lidório. E ele continua: é injustificável que atualmente tem 1.800 línguas no mundo que não tem sequer um versículo da Bíblia. 1.800 línguas que não tem um só versículo da Bíblia. E ele termina dizendo: é injustificável no Brasil que nós temos 100 etnias indígenas que não tenha um discípulo de Jesus. 100 povos indígenas que não tem um discípulo de Jesus. E o que acontece com a igreja? E o que acontece com os meninos da igreja? E o que acontece com os adolescentes da igreja? Irmãos, é um desafio. É um desafio. Nós fizemos uma viagem para a Ásia tempos atrás. Até o pastor Cício estava inscrito com a gente. Felizmente não foi possível viajar. Irmãos, eu encontrei um pastor no Nepal, e eu contei a história que eu gostaria de enviar um pastor para lá. Ele falou: não envia pastor não envia pastor. Eu vou te dar um conselho. O dia que você estiver reunido, você vai estar reunido algum dia lá em São Paulo? Sim. O dia que você estiver reunido em São Paulo, diga assim: olha, eu preciso de um jovem, uma moça ou um rapaz, com mais de 18 anos, que fale inglês, para passar 90 dias na casa de um hindu, morando na casa de um hindu. Eu consigo a casa para ele morar, eu faço intercâmbio, eu trago, eu cuido durante 90 dias. A missão de Katmandu cuida durante 90 dias. Esse rapaz ou essa moça virá para cá e vai passar 90 dias na casa de um hindu, e ele vai voltar para São Paulo, e ele vira a igreja adventista da promessa de cabeça para baixo de São Paulo. Agora, pastor tem muita atividade, ele vai voltar 15 dias depois, ele precisa estar cuidando das rotinas da igreja. Eu pergunto: será que a gente tem um jovem aqui, um rapaz, uma moça, mais de 18 anos, que fala inglês? Será que tem? Cassiane, eu te digo... Não.
Não dá, assim não tem jeito, né? O Espírito tem que falar, Cassiane. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo sério, irmãos. Sério. Eu gosto de comparar. Nicholas von Zinzendorf foi um grande missionário em 1727. O cara com 12 anos criou a Associação Grão de Mostarda, que até hoje manda missionário, inclusive no Brasil. E eu tenho filhos adolescentes. Você também tem. E eles estão preocupados com outras coisas. Que o Espírito venha soprar o nosso entendimento nesta noite. Que nós precisamos de igreja engajada, de uma geração engajada com a obra missionária. Aleluia. Deus nos chama, irmãos, para pregar o Evangelho em todas as nações. E não é um Evangelho fajuta. Nos últimos 20, 30 anos, pastor Císio, muitas igrejas evangélicas, elas abriram mão das doutrinas, irmãos. Porque se elas abrissem mão das doutrinas, as pessoas viriam. É engano. Todas elas perderam membros. Porque não é a frouxidão que traz pessoas, é o Evangelho de Jesus que traz pessoas. Tem um pastor que eu gosto muito dos textos dele, chamado Dietrich Bonhoeffer. Morreu em 1945, agosto de 45. Foi assassinado pelo sistema cruel de Hitler. Ele escreveu um livro sobre o discipulado cristão. E ele vai dizer o seguinte: a igreja precisa de duas graças. A igreja precisa de graça, mas existem duas graças. Ele chama de graça barata e graça preciosa. E ele diz assim: olha, a graça barata é a graça como resto de estoque. Perdão barateado, consolo barateado, sacramento barateado. É graça como riqueza inesgotável da igreja. Graça que mãos levianas gastam sem vacilo nem limite. É graça sem preço, sem custo. A graça barata, em vez de justificar o pecador, justifica o pecado. A graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento do pecador. E ele diz: por outro lado, a igreja precisa da graça preciosa. A graça preciosa é o Evangelho que sempre se deve procurar, a dádiva que se deve pedir, a porta a qual se tem de bater. Essa graça é preciosa porque chama ao discipulado. É graça porque chama ao discipulado de Jesus Cristo. É preciosa por custar a vida de Jesus. É preciosa porque condena o pecado. É graça porque justifica e perdoa o pecador. É preciosa sobretudo porque foi preciosa para Deus, porque lhe custou a vida de seu Filho Jesus. Como diz Paulo, conclui ele: porque fostes comprados pelo preço do sangue de Jesus. Nós precisamos pregar a graça. Qual é o nome da graça? De novo, qual é o nome da graça? Graça preciosa, não graça barata, irmãos. Não abram mão das doutrinas aqui na Paulistana, Cícero. Pastores, não abram mão das doutrinas. Não. O Senhor nos chamou para pregar o Evangelho de Jesus. Sejamos sinceros com a nossa vocação e chamado histórico. O Senhor nos chamou para proclamar o Evangelho. A segunda certeza, nós temos o Evangelho de Jesus. Nós temos o ensino de Jesus. E a última certeza para a gente orar: crer na presença de Jesus. Crer na presença de Jesus. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Lembrai-vos que eu estou convosco dia após dia até o fim dos séculos. O ministério de Jesus é o ministério de presença, irmãos. O ministério de Jesus é o ministério de presença. Se você checar no comecinho de Mateus 1:23, Mateus vai dizer: e eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer? Emanuel quer dizer Deus conosco, porque a presença de Jesus está com a igreja. Se você olhar um pouquinho mais, Mateus 18:20, nós vamos ler: porque onde estiverem 2 ou 3, quem está no meio? Jesus. É isso aí, missionária. Jesus. Começando a ficar empolgado, hein? E banda, já prepara o louvor aí, hein? Esse pastor parecido com Absalão, né? Diz que morreu porque o cabelo enroscou no arvoredo lá. Voltemos aqui. Olha, e Jesus diz em Mateus 28:20: e eis que eu estou convosco
todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus está com a igreja todos os dias. Irmãos e irmãs, nós tivemos uma experiência incrível nessa viagem. Uma experiência incrível. Nós observamos que em um determinado momento do dia, nos templos nepaleses e indianos, as pessoas são convidadas a se retirarem dos templos. As portas são fechadas, as pessoas saem, os guardas tiram as pessoas desses templos, e os templos ficam trancados por algumas horas. E o mais curioso, por que eles trancam os templos? Porque na cabeça deles os deuses dormem, na cabeça deles os deuses descansam, na cabeça deles os deuses precisam de uma pausa durante o dia. E quando eu olhei a cultura do Oriente, onde deuses descansam, deuses dormem, eu olho para esse texto: e eu estarei com vocês todos os dias, aleluia. Ele não dorme, ele não tira férias, ele está com a igreja todos os momentos, todos os dias. Ninguém menos que Jesus está com a igreja do Senhor. Jesus está com a gente, irmãos. A certeza da presença dEle. Ele não só está conosco para sempre, mas Ele está com a gente dia após dia. Eu não sei se você já enfrentou uma barra pesada na sua vida. Doenças, desemprego, problemas de natureza relacional, espiritual. Eu sei que Jesus está com você todos os dias. Aleluia. E não importa se você não estudou teologia, e não importa se você não estudou a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, tenha segurança, Jesus está com você todos os dias. Aleluia. Aleluia. A minha mãe é uma mulher, uma senhora semi-alfabeta, ela tem dificuldade com letramento, e ela nos ajudou da maneira dela. O meu pai ensinou as doutrinas para a gente. Toda segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, todos os dias tinha estudo à noite. E era impressionante, porque ele tinha dificuldade com a leitura, mas só ele fazia leitura. Uma lição que a gente tirava de letra em 30 minutos, ele demorava 2h30 para ler. Irmãos e irmãs, o meu irmão mais novo ficou doente. O meu irmão mais novo ficou doente uma época, talvez tivesse uns 7, 8 anos, ele ficou doente, foi enviado para um hospital. No hospital erraram a medicação, ele ficou intoxicado, e ele chegou a um momento dramático, em que o médico estava desenganando a ele estava ficando roxo, e o médico deu algumas horas de vida para ele. E a minha mãe, que sabia ler pouca coisa na Bíblia, ela não teve dúvidas, irmãos, ali naquele leito de hospital, ela diz: Senhor Jesus, não tire a vida do meu filho. 2 horas depois o menino estava curado. Porque Ele está com você dentro do hospital, porque Ele está com você na UTI, porque Ele está com você quando a sua mãe, o seu pai enfrentam uma doença incurável, porque Ele está com você quando o seu casamento está indo pelo vão dos dedos, porque Ele está com você quando a situação espiritual da tua família é ruim, porque eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Cristo está com a convenção paulistana, aleluia. Cristo está com a igreja de Santa Amaro, aleluia. Cristo está com a igreja adventista da promessa, aleluia. Cristo está com a gente, irmãos. Caminhando aqui para a oração, nós somos chamados para seguir a Cristo. Isso é ser a face da missão, seguir Jesus. Nós temos 3 certezas nessa caminhada: a autoridade de Jesus, o ensino, o evangelho como mensagem, e a presença de Jesus conosco. Por isso nós podemos sair daqui e ser a face da missão em São Paulo, onde nós passarmos. Anos atrás eu li um livro chamado O Apóstolo dos Pés Sangrentos. Nessa viagem que a gente fez, um pastor disse: Pastor Adel, o senhor já leu o livro O Apóstolo dos Pés Sangrentos? Eu disse: sim, eu já li. Leia de novo. Agora o senhor enxergou coisas diferentes aqui. O Apóstolo dos Pés Sangrentos,
Ele conta a história de um jovem de 16 anos, chamado Sadhu Sundar Singh. Sadhu Sundar Singh era de uma família sacerdotal dos Sikhs, que é uma seita dentro do hinduísmo. Ele teve um encontro com Jesus Cristo. E nesse encontro com Jesus, Jesus transformou a vida dele. E ele foi para uma igreja evangélica. Mas a igreja evangélica entendia que para ele ser um líder de verdade, ele tinha que usar paletó e gravata. Ele disse, mas eu não consigo colocar o paletó e gravata. E ele ficava agoniado. Mas eu não consigo, eu gosto de andar como os hindus andam. Então você não serve para ser líder na nossa igreja. E ele foi para uma outra igreja. Lá ele começou a congregar e tudo deu certo. E quando foi para colocar ele num cargo de liderança, disseram, mas você tem que vestir paletó e gravata. Mas eu já saí de uma por causa do paletó e da gravata. Mas você tem que usar, porque líder usa paletó igual a Adelmilson. Ele disse, mas eu não consigo. E ele tomou uma decisão de usar um manto açafrão, que é o que eles usam lá. Ele comeria um pedaço de pão por dia e tomaria um copo de água. Seria a jornada missionária dele. Como tem muito gelo lá, muitas montanhas, ele caminhava entre o Tibete e a Índia. E lá, os pés ficavam inchados. Por isso que o nome dele, o apelido era Apóstolo dos Pés Sangrentos. Onde ele dava passada, ficava um rastro de sangue. E assim ele pregou a vida inteira. E assim ele ganhou milhares de pessoas naquelas montanhas. No final da vida, ele já estava velho, muitos dias e talvez meses dentro das florestas. Ele estava com sede. O cabelo cresceu, a barba cresceu. E ele bateu numa casinha no meio da floresta. Ele bateu palmas para pedir um copo de água. E ele pediu um copo de água. Ele bateu palmas. Saiu uma menina de uns 5 a 7 anos mais ou menos. E ele falou, me dê um copo de água. A menina entra. E a avó pergunta lá dos fundos, quem é minha filha? Ela disse, a menina disse, eu não sei quem é, vovó. Eu só sei que ele se parece com Jesus. Eu não sei quem é, vovó. Eu só sei que a cara dele é a cara de Jesus. Tudo que nós queremos nessa noite é que a gente volte para casa, volte para a nossa faculdade, volte para o nosso local de trabalho, e as pessoas digam, eu não sei quem tu és, mas você tem a cara do crucificado, você tem a cara de Jesus, você se parece com Jesus, você é a face de Jesus. Aleluia. Fique em pé por gentileza. Seja a face de Jesus em São Paulo. Jesus te chama para sair daqui e tomar uma decisão. A gente não pode entrar nessa semana como nós chegamos aqui. Nós vamos voltar para os nossos lugares cheios do Espírito de Deus, irmãos. Face de Jesus, cara de Jesus, rosto de Jesus. Aleluia. 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 Nessa noite você é desafiado a seguir Jesus, a tomar uma decisão de seguir a Jesus. Quem sabe você há muitos anos não pregou para ninguém. Nesta noite você é convidado, é convocado, é desafiado a pregar o Evangelho para alguém nessa semana, em nome de Jesus. O nosso Evangelho é poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. O Evangelho que você crê é o Evangelho que restaura, que transforma e que liberta. Aleluia. Nós vamos cantar com a banda. E na sequência eu tenho um desafio para você. Um desafio. Vamos cantar?